a paz de Cristo. Estou muito feliz aqui, recebendo um presente aqui de duas pessoas maravilhosas, que eu estou muito feliz, para mim é um presente de Deus tê-las aqui, né? Irmão José, que orou por mim tantas vezes quando eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, né? Quando eu estive passando aí um processo de enfermidade, de tratamento, ele estava aqui toda semana orando com a gente, todas as semanas, toda segunda-feira ele vinha aqui e orava e dizia: Deus vai te curar, né? Quando a gente precisa de alguém, do apoio, né, para segurar nas mãos, e eu precisei, estava ali meu esposo, e Deus trouxe esse amigo que se tornou família, né? Um vizinho que se tornou família, que estava ali todas, e ele falou: não vou sair daqui enquanto o irmão não estiver curado. E realmente ele ficou ali até o dia que eu disse: olha, acabou o tratamento, Deus abençoe, amém. Agora ele não largou as nossas mãos, né? Também a minha amiga e irmã também, né, Valdenice, que eu conheço há muito tempo, que é uma amigona, a gente cresceu praticamente junto, né? E para mim para mim é um presente de Deus ter ela aqui hoje. Eu sei que foi Deus que trouxe para que ela estivesse aqui confraternizando nesse dia. Deus me deu a oportunidade de viver mais esse ano, né? E é mais uma bênção a gente agradecer cada ano que a gente consegue viver nessa terra, né? E principalmente com saúde, né? Vida com abundância. É um presente de Deus para nós, é uma oportunidade que Deus nos dá. E eu fico muito feliz também. Aqui também minha irmã Elizabeth, né, que sempre foi uma irmã na minha vida. Agradeço a Deus pela vida dela, que está aqui com a gente. Ela tem sido uma família mesmo, né? Seu esposo, que é o meu cunhado, né? Considero meu irmão também, meu cunhado, meu irmão, né? E essas coisas é que dão valor pra gente. Acho que não tem riqueza maior do que isso. Muita gente tem muito dinheiro, muita gente tem muita fama, tá agora numa mansão, mas nada disso tem valor, porque às vezes são solitários, são pessoas que não têm com quem confraternizar, não tem, né, Deus no coração, não tem esperança, e às vezes estão caindo numa depressão porque não tem certeza da sua fé. Mas esse maior presente, né, o maior motivo de agradecimento é saber que a gente tem um Deus maravilhoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, e a gente tem essas pessoas do nosso lado, né, que são aqueles que seguram na nossa mão no momento. Às vezes não estão todos os dias, né, porque a vida da gente demanda tanta coisa, né, nossa vida é uma corrida, mas nos momentos que a gente precisa, que a gente está ali, né, são essas pessoas que Deus coloca do nosso lado, né, que traz às vezes da onde a gente nem espera e traz do nosso lado, né. Eu gostaria de ler com vocês Isaías 53, né, versículo 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha nenhuma beleza, nem havia nele o que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que soube o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. E ele foi transpassado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De quem que está sendo falado aqui essa profecia que Isaías deu tantos anos antes, né? Cerca de 700 anos antes de Jesus aparecer? Isaías definia, ele escrevia, ele fazia um retrato de como era esse Messias, esse Salvador que viria ao mundo para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar oportunidade de Deus. Olha
coisa linda, né? Mas a gente acha que Jesus, né? A gente sempre vê Jesus aquela figura que todo mundo se agradava, que ia se aproximar dele, né? E na verdade aqui diz que o Messias, ele não era aquele que os homens achassem nele beleza ou atrativo algum. Ele era um homem de dores, um homem sofrido, e realmente Jesus era assim. Ele tinha uma grande multidão atrás dele, mas as pessoas geralmente iam atrás dele por causa dos milagres. Porque, né, ele multiplicava o pão, ele curava as dores, ele dava uma palavra, mas ele era um homem comum. Aqui diz que ele não tinha nada assim que chamasse muita atenção, não era um homem de beleza exterior, né? E muitos até o desprezaram. E a gente vê que ele foi desprezado, foi crucificado até. Chegou ao ponto de morrer numa cruz, porque muitos o rejeitaram, não viram nele, não é? O Salvador, mesmo ele tendo feito tantos milagres, mesmo ele tendo amado tanto, mesmo ele tendo pregado o amor ao próximo, estavam esperando um grande guerreiro, estavam esperando um homem poderoso, um homem rico, e ele era um homem simples, um homem que nasceu numa manjedoura, um homem que pregava perdão em vez de pregar que, né, vinha o reino e que ele ia ser um rei poderoso, porque os judeus queriam isso, um homem que, né, fizesse um reino poderoso para que eles pudessem ser tirados do jugo dos romanos. E ele veio falando assim, perdoa, ama o teu próximo, perdoa aquele que te faz mal. Então ele incomodou tanta gente, não viam nele, esse aí, que é o Salvador dos judeus, está pedindo para a gente perdoar em vez da gente se rebelar e a gente se libertar do jugo do inimigo, né, desse povo opressor. E aí ele não agradou a muitos. Ele agradava aqueles que lhe convinham e muitos humildes, sim, os pequeninos, aqueles que eram necessitados. Esses, sim, viam em Jesus o Salvador, aqueles que não tinham para onde correr, que era aquele, ele falou, né, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os santos assim no sentido de perfeitos, até porque não existe, mas ele veio para quem? Para os pecadores, veio para nós simples, né, para nós que não temos muita coisa, né, para a gente que é todo falho, que a gente é todo cheio de defeito, né, todo mundo aqui, todos aqueles que se aproximavam de Jesus. A quem que ele foi? Para quem que ele foi? Ele foi para aqueles que tinham pouca escolaridade, muitas vezes, para aqueles que a sociedade desprezava, eram aqueles que davam ouvido a ele, os pequeninos, aqueles que eram prostitutas, que se convertiam e deixavam a prostituição, aqueles que roubavam, os ladrões que deixavam de roubar e iam a ele, né? Os coletores de impostos que eram odiados pelo povo. Foi esses que ele chamou e reconheceram sua voz, se tornaram suas ovelhas, né? E chegamos até nós que a gente, né? A gente que não, o que a gente tem de mais para oferecer, né? Todos aqui somos pessoas que cheias de problemas, né? Inclusive eu, mas ele teve misericórdia de nós e foi a gente que ele escolheu. Ele não escolheu os grandes, os poderosos. Jesus não, ele sentava com pessoas importantes, sentava, mas na sua maioria das vezes, para quem que ele ia sentar? Lá no poço de Jacó, com aquela samaritana, que ninguém, né? As pessoas até desprezavam ela, porque ela era de um povo misturado, né? E ela ficou até com vergonha de estar conversando, mas tu, judeu, me dá atenção a mim, que sou uma mulher samaritana, que todo mundo despreza. Não, mas ele falou, se você tomar da água da vida, você nunca mais vai ter sede. Eu sou a água da vida, né? Ouve as minhas palavras. E ela foi salva ali. Foram esses que foram escolhidos por Jesus, né? Os grandes mesmo poderosos foram poucos. Esses aí, os religiosos, que se achavam muito santos, foram que crucificaram a Jesus, né? E aquele povo simples se via nele, se via porque ele era simples, porque ele sentava nas ruas, porque ele sentava com os pobres, os oprimidos. Esse Jesus que é o nosso Jesus. Mas o que aconteceu? Ele foi morto, ele foi crucificado, debocharam dele, dizia que ele não era rei de nada. Mas o que aconteceu? Ele foi crucificado, mas ele prometeu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo até hoje, né? E a Bíblia fala aqui que ele seria moído pelas nossas... Ele seria morto. Está aqui, Isaías, 700 anos antes. Cerca de 700 anos antes, ele profetizou que ele ia ser morto, moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele seria o quê? Ele seria moído, e ele foi moído quando ele chegou na cruz, que deram, né, antes dele chegar na cruz, deram aquelas chicotadas, né, nele, que moeu a carne dele, moeu as costas dele, ficou todo dolorido, todo sanguentado.
Porque ele foi até o final para nos salvar. Porque se ele desistisse ali, né, ele não seria o homem perfeito, o salvador do mundo. Mas ele foi tentado muitas vezes, né, cuspiram na cara dele, mas ele foi até o final. E ele ainda disse lá na cruz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E esse perdão chegou até nós, por isso foi o homem perfeito. Ele pregou o amor, ele viveu o amor, porque nós éramos imperfeitos. Pela gente mesmo, a gente não ia conseguir nunca chegar até Deus, porque nós somos muito pecadores. Não tem, Deus não teria como nos atender. Mas ele atendeu o Filho de perfeito, o sangue puro que foi jorrado na cruz. Através dele, hoje, todos nós temos direito ao Pai, sermos curados, de sermos, né, restaurados. Né? E aí, o que aconteceu? Né? Ele ressuscitou e hoje todos temos a oportunidade de ouvir falar dele, que ficou registrado nessas escrituras. E quem quiser provar se ele realmente vive ou não, o que não falta na nossa vida são desafios, são situações que só Jesus pode resolver. Eu já tive a minha e as minhas, todos aqui eu creio que já tiveram as suas, né? Que só tem uma explicação se você confiar nele e ele operar o milagre com fé, porque ele disse: tu que pedis ao Pai, com fé em meu nome, crendo, recebereis. Mas tem que ser no nome de Jesus e tem que ser com fé nele, né? E crendo, né? E ser a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É a única coisa que ele falou que tinha que ser a vontade do Pai. A vontade do Pai é que a gente tenha vida com abundância. Ele falou: eu vim para que vós tenhais vida com abundância. A vontade do Pai é o quê? Que a gente viva derrotado, angustiado. A gente passa dificuldade na vida, a gente fica às vezes triste, angustiado. Mas ele não quer que isso seja uma constante na nossa vida. Ele quer nos restaurar. Se um dia a gente chora, ele quer enxugar nossas lágrimas e ele quer nos dar vitória no outro dia para que a gente glorifique o nome dele e sorria. Se um dia a gente está chateado com uma situação difícil, porque a Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas ele, o que ele falou? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos deu esse exemplo. Ele quer o quê? Que a gente vença com ele, né? Então, o que não falta para nós são oportunidades de a gente constatar que Deus existe, porque tem situações na nossa vida que a gente só tem para correr para ele. Só tem para correr para ele, não tem mais quem possa nos ajudar. Eu já vivi várias. Meu esposo já viveu várias, eu conheço várias pessoas aqui que já viveram situações que elas só podem atribuir a quem? A Cristo. Eu já tive vezes que eu chamei Jesus e só tive uma explicação, que ele me livrou, que eu não tinha outra. E a mais recente, que os meus amigos, meus irmãos que estão aqui, né, que participaram comigo, foi que eu passei por uma experiência de que eu estava, né, destinado a quê? A morrer brevemente. Mas não foi o momento. Mas Jesus diz aqui na palavra dele que ele, né, o profeta Isaías falou que ele levaria as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E quantas vezes, né, irmão José, a gente recitou essa passagem, né? Meu esposo recitou essa passagem, porque ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Então a gente tomou posse disso. É claro que a gente faz a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte, a gente busca o médico, a gente toma o nosso remédio, mas acima de tudo, se não for Deus, né, tem momento que tem que ser ele que tem que abençoar aquilo ali. Porque muitos aí tomam seus remédios, fazem tudo, mas não tem aquele resultado. Mas quando a gente emprega a nossa fé na direção correta, que é, né, o poder do Criador, aquele que nos criou, que criou esse corpo nosso, que criou a nossa mente, que criou o nosso espírito, aí sim tudo se encaixa. Então, muitas vezes, né, a gente recitava isso aqui, né, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras você foi sarado. E hoje você também, seja qual for a enfermidade ou o problema que nos assola, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A gente tem que tomar posse, porque ele quer. Foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele sofreu. Ele não ia sofrer em vão, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu as afrontas, ele venceu a tudo, né? E foi até o último momento ali e tomou, né, a chave da morte nas suas mãos e da vida, né? Para que nós possamos ser salvos da eternidade e salvos também de tantas coisas que vêm nesse mundo, porque esse mundo ficou debaixo de uma maldição pelo
o pecado, né? O que é o pecado? É a pessoa se afastar de Deus, a pessoa se afastar do amor de Deus, do amor ao próximo, e ficou debaixo de maldição. Mas a gente não tem que estar debaixo de maldição, a gente não precisa, porque Jesus nos deu esse acesso para que a gente saia debaixo disso aí, né? E que a gente possa, mesmo vivendo num mundo tão conturbado, a gente tem que estar escondido debaixo das mãos de Deus, em toda a situação. E eu me lembro, né, que quando eu estava passando por essa enfermidade, né, que eu muitas vezes falava, Senhor, chegou o meu momento, né, agora. E essas pessoas que estiveram comigo, orando ali, dizendo, não, Deus vai te restaurar, ainda tem vida, ainda tem vida. E por que hoje eu estou aqui comemorando, né, porque muitas vezes eu pensei, não vai ter mais lá na frente, eu não via mais lá na frente, eu ficava assim, Senhor, será que é o momento? Mas olha só, estou aqui hoje, né? Tenho mais motivos para comemorar do que, né? Primeiro, porque eu nasci e porque eu nasci de novo, né? Eu nasci de novo, de várias formas, nasci de novo porque nasci quando conheci esse Deus maravilhoso e nasci de novo também quando eu voltei a ter, né, uma vida debaixo de saúde, mas essa saúde só veio para mim porque realmente Deus entrou com a providência, e Deus quer entrar em providência em todos nós. Ele não tem filhos preferidos, né? Deus não tem preferidos. Ele ama da mesma intensidade, com o mesmo amor. Ele tem por todos aqui, por mim, né? Por todos que estão aqui. O amor de Deus é o mesmo, né? O que acontece é que às vezes, por exemplo, meu esposo, ele é um filho que chega mais perto de Deus do que eu, né? E eu, às vezes, sou mais displicente, mas eu tento. Mas aí eu, perdão, pai, eu acho que eu deveria estar mais perto de ti. Mas, mesmo assim, Deus está sempre nos aconchegando. Quando a gente lembra dele, que a gente quer ele está sempre aqui, né? Ele está sempre disponível. Ele fala, né? Esse mesmo profeta Isaías, ele falou assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, né, abençoar, né? Nem seus ouvidos fechados, né, agravados, fechados, para que não possa ouvir. Deus sempre esteve disponível para nós. Ele está sempre. A gente é que às vezes corre de um lado, corre de outro, faz uma coisa, faz outra, né? E esquece, às vezes, até de agradecer pelo dia. Ô, Pai, obrigada porque o Senhor me deu, né, condições de viver mais um dia. A gente está tão envolvido com os afazeres. E às vezes a gente nem para pensar um pouquinho, nem ler um pouquinho da palavra, né? Do que Jesus fala ali, para a gente se alimentar e poder encarar o mundo aí fora. Mas mesmo assim, Deus está ali. No momento que você parar e respirar e falar, Jesus, falar assim, Deus, eu quero te ouvir, eu quero falar contigo. Ele jamais vai virar o rosto dele. Ele falou, ele jamais, ele nunca teve um momento assim que a gente vê na palavra, que uma pessoa com humildade, né, né, não os arrogantes, não aqueles que não queriam colocá-lo numa situação de dúvida se ele era o filho de Deus, mas uma pessoa humilde chegasse para ele reconhecendo que era um pecador e falasse com ele que ele virasse as costas. Ele nunca fez isso. Ele sempre esteve ali, não importava quem fosse. E ele nunca viu isso de acordo com a posição social. Tinha lá os centuriões que iam até ele ouvia, né? Tinha ali aqueles que faziam parte do governo de Roma, ele ouvia. E tinha aqueles que eram simples, humildes, né? Aqueles, Pedro, um pescador, ele ouviu Pedro. Pedro ia lá, ele aliás foi buscar Pedro. Foi buscar, segue-me, porque ele viu, e o Pedro estava ali, né? Pedro era aquele homem que tinha um temperamento forte e estava ali brigando, porque eu não pesquei a noite inteira, eu não reconheci, não consegui nada, não consegui pegar um peixe, não é possível. E Jesus chega e fala assim, calma, Pedro, sossega aí, você está tão preocupado com isso? Eu vou te fazer pescador de pessoas. Pescador de pessoas para mim, para que me conheçam, né? Olha que lindo, né? E era um homem assim, que era assim rude. Mas Jesus não quis nem... E o outro, Mateus, que era um coletor de impostos, todo mundo odiava. Ele era um fiscal que ia cobrando, né? Imagina. Ia na porta batendo, você tem que pagar tanto pro governo. Mas, seu ladrão, seu ladrão, não aguento mais pagar imposto para esse governo. Ele devia ouvir todas as ofensas possíveis, né? Às vezes ele não tinha nem culpa, era o trabalho dele, né?
mas ele era tido como um inimigo público daqueles que tinham que pagar os impostos do povo simples, né? E quem é que Jesus chama para ser um discípulo? Vem, Mateus, segue-me. E Mateus foi lá e deixou tudo e, né, seguiu a Cristo. E aí, hoje, a gente está aqui e eu estou agradecendo a Deus porque um dia esse Jesus que teve misericórdia de toda essa gente, né? E ele é vivo e eu não tenho, assim, outra explicação na minha vida para muitas situações que eu já vivi. E geralmente eu lembro desse nome, Jesus. Eu não lembro de uma religião. Eu realmente, assim, não vim buscar. Às vezes a gente você é crente, você é evangélico, eu não vou por essa linha. Eu sigo a Cristo. Eu não vejo assim, eu tenho uma religião, eu sigo... Não, eu sigo Cristo, tá? Porque Cristo não veio botar rótulos na gente, né? Ele não é isso. Ele é tão simples, ele criou um evangelho, ele veio aqui, deu um exemplo de vida dele, falou assim, segue. E tá aí. E a gente vai caindo, às vezes, porque é difícil, porque ele era perfeito. A gente vai lá se consertando e tenta e vai. O negócio é não desistir, né? É a gente estar com ele, né? O que faz a diferença hoje na nossa vida, né? É saber que existe esse Deus maravilhoso, que existe um Criador. Não tem outra explicação, né? Um universo tão perfeito, saber que Deus criou tudo isso e o homem está destruindo, a gente sabe disso, mas até Jesus avisou que isso ia acontecer no final dos tempos. A gente está vendo aí, é tudo, né? Porque Jesus avisou que ia acontecer. Então até nisso a gente vê que ele sabia o futuro. E o que é que a gente tem hoje? O que eu tenho para agradecer? Em primeiro lugar, que Jesus me aceitou, né? Que ele é vivo, que ele me deu uma nova vida. Ele tem aí um tempo ainda, né? Ele me curou, eu creio nisso, né? E vou viver o tempo que ele quiser. E eu tenho certeza hoje também que aquilo que você veio aqui hoje apresentar, Deus está escrevendo e ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Pode ter certeza, né? A gente não está aqui à toa. As pessoas que vieram aqui são aquelas que Deus realmente está trazendo, né? Eu estou aqui porque Deus permitiu estar hoje aqui. Você está aqui porque Deus te permitiu estar aqui hoje. E em nome de Jesus, a gente não está aqui à toa. A gente não veio aqui só para comemorar um aniversário, eu tenho certeza. A gente veio aqui para receber a presença de Jesus, para a gente agradecer a Ele, para a gente andar com Ele nessa semana, para a gente ter a fé renovada nele, para a gente ver milagres, para a gente saber que Ele vai mexer na nossa vida, que alguma coisa vai acontecer, pô, Ele existe, olha só, Ele está fazendo isso, né? Essa situação veio, não foi para me derrubar, nem me acabar comigo, não. Esse problema veio não foi para me destruir, esse problema veio não foi para me envergonhar, esse problema veio não foi para acabar com tudo, ele veio para dar oportunidade para que Deus haja na minha vida, mexa, liberte e mostre que Ele existe, que Ele me ouve, que Ele perdoa, que Ele abençoa, que Ele cura, que Ele quer que a gente tenha vida com abundância nesse mundo e a vida eterna também na eternidade com Ele. Amém? Ele quer nos abençoar e perdoar e nos restaurar. Então hoje eu peço a Deus, né, que Ele restaure cada um de vocês aqui e aquilo que você trouxe, que você apresente aí, porque Ele está anotando. Eu tenho certeza que Ele está anotando lá, sabe? E Ele já está entrando nessa situação. Não importa, porque nada difícil que você pode fazer. O impossível é Ele que faz, né? Seja o que for, Ele está anotando e Ele está agindo nesse momento. Eu tenho certeza, e eu gostaria mesmo que nessa semana você estivesse conversando com Jesus e vendo as mãos dele, né? E a cada um aqui de vocês vendo as mãos dele trabalhar nessa direção. Amém? Eu agradeço a Deus por todos vocês. Mara, minha querida, irmã Lúcia, sejam bem-vindas também. É um prazer ter vocês aqui, tá? Que Deus abençoe. Valéria, minha querida, né? A minha nora, que Deus abençoe, minha querida. Jesus abençoe você, o Felipe, a Mia, né? Emanuel. Um grande abraço, que Deus esteja abençoando vocês grandemente. Deus os bendiga grandemente.